Bom dia, irmãos. Mais um domingo nas nossas casas, devido a esta pandemia. Terminamos este mês de janeiro, o mês da oração. Tivemos várias pregações no Velho Testamento sobre a oração e vamos terminar este domingo com a pregação em Colossenses 4, 2 a 4. O tema do ano, irmãos, está em Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, é o nosso tema do ano 2021 e vai ser sobre estes versículos, que vai ser hoje a pequena meditação, Colossenses 4, 2 a 4. Esta secção, podemos dizer, vai de 4, 2 até 6 e é interessante que vemos no 4, 2 o tempo da oração, o tema da oração, o 3 também, mas a meio do 3 vemos Paulo a pedir aos colossenses que orem para que haja uma porta para a pregação do Evangelho. Depois vemos isso também no 4, depois vemos no 5 e no 6. No 3 e no 4, Paulo pede que orem por ele para a pregação do Evangelho, para a exposição do Evangelho, a quem não conhece. E no 5 e no 6, ele pede que haja o testemunho público dos colossenses. Ou seja, vejam, no 4, 2 e no 3, ele pede a oração. A oração podemos dizer que é algo privado, que é feito em privado entre nós. E depois, a meio do 3, passa do privado para o público, com a pregação do Evangelho, a pedir para uma porta para que seja pregado o Evangelho. Depois vemos no 5 e no 6 o testemunho dos crentes. A oração interessante que passa, podemos dizer que isto está dividido em duas secções numa grande. O que é feito no privado, a oração, depois o que é feito no público, o testemunho público. Então, mas nós vamos nos dedicar só à secção da oração, e diz 4, 2 a 4, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Primeiro Paulo diz-nos como orar, e depois diz-nos como pelo que orar. Vejam, no perseverai na oração, permanecendo atentos com ações de graças. E depois diz, orem por isto. Orem por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então vamos lá ver. Como orar? Primeiro, ele diz com perseverança, vigilância e gratidão. Então, com perseverança. Vejam que a perseverança na Bíblia muitas vezes está ligado à oração. Em Atos 1,14, os primeiros discípulos, antes do Pentecostes, dizia assim, 1,14, e unidos todos se dedicavam à oração. Depois do dia de Pentecostes, em Atos 2, 42, lemos na igreja primitiva, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E depois, mais à frente, em Atos 6, 4, quando houve a questão de que os apóstolos estavam a dedicar muito tempo a servir às mesas e pouco à palavra de Deus, diz assim, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Em Romanos 12, 12, Paulo diz que nós devemos como devemos ser. Ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em Efésios 6, 18, Paulo não usa o verbo, mas usa o substantivo, e quando é traduzido para português parece um verbo. Diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E vejam
Paulo também se cita a ele próprio como um exemplo de oração persistente em Colossenses 1:3, onde ele diz, orando sempre por vocês, e depois em Colossenses 1:9, também por isso, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria espiritual e compreensão. E depois, ainda em Colossenses 2:1, referindo-se às orações de Paulo pelos Colossenses, ele ainda acrescenta, pois quero que saibais saibais quão grande é a luta que tenho por vocês, por vós. E depois em 4:12, mais à frente, já no fim desta epístola, ele diz, menciona que Epáfras estava sempre trabalhando zelosamente por vocês nas suas orações. Em 1 Tessalonicenses 5:17, um versículo bastante conhecido, Paulo diz, orai sem cessar. E este sem cessar não quer dizer que a gente esteja todos os minutos do dia a orar. Isso é impossível. Nós temos que parar para comer, paramos para dormir. Não. Ele diz que é um ato que deve ser contínuo. Devemos voltar continuamente à oração. E é engraçado que esta palavra, este termo, era usado para uma tosse persistente, uma tosse que estava sempre a voltar. Uma pessoa que estava sempre a descer, de volta e meia descia. E é isso. Mas vejam, também o exemplo de Jesus, que Jesus deu um exemplo de oração persistente em duas parábolas. Em Lucas 11:5-8, um homem está na cama, vai o amigo, bate à porta várias vezes, até que obriga o amigo a levantar-se e dar-lhe pão. E depois também temos, em Lucas 18:1-8, uma viúva que vai falar com o juiz para que ele atenda à causa dela. Isto são exemplos de perseverança que leva a que seja atendido o nosso pedido. É uma lição de oração persistente para que Deus atenda ao nosso pedido. Mas vejam, às vezes há momentos, imagina um motivo de oração persistente. Oração pelos nossos familiares afastados ou pelos nossos amigos que são descrentes. Quando é que nós devemos parar de orar? Provavelmente até que sempre que a pessoa esteja viva, ou até que ela se converta. George Muller orava pela salvação de 5 amigos. Começou em 1844 a orar por eles. Após 18 meses, o primeiro amigo converteu-se. Depois de 5 anos, o segundo converteu-se. 6 anos, o terceiro homem foi à fé em Cristo. Na época, quando ele mencionou isto, estava num sermão, ele orava constantemente pela salvação dos outros 2 homens. O quinto chegou à salvação pouco tempo depois. E ele levou 36 anos até que o último fosse convertido à fé em Deus. É engraçado, esse último homem, converteu-se alguns anos depois da morte de Muller. E mesmo depois de morto, as orações surtiram o seu efeito. Também devemos orar com vigilância, permanecer atentos. Diz, permanecer atentos. Também pode ser entendido como ficar vigilante. Muitas vezes é usado no contexto quando menciona o nosso adversário Satanás. Depois de nos exortar a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus, sobre o Senhor, que Ele cuida de nós, Pedro, em 1 Pedro 5:8, diz: o diabo, o vosso adversário, anda de redor, rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. E Jesus também diz que nós devemos estar atentos
à segunda vinda. À sua segunda vinda. Vejam, no Jardim do Éden, pouco antes da prisão, em Mateus 26, 41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se soubéssemos, é assim, irmãos, se a gente soubesse que estava um leão à solta em São Brás, numa manhã de domingo, e que as autoridades tinham visto aqui junto ao pé da nossa igreja esse leão à solta, a gente, quando saísse do templo, do nosso culto, de certeza que iríamos ter cuidado. Olhar muito atentamente para ver se o leão estava aqui junto, aqui perto de nós. Agora imaginem que este leão não está só à solta ao domingo de manhã. Está à solta todos os dias. O tempo todo. Devemos ficar alerta. E oração é como nós estarmos sempre com o alerta, com a atenção devido a este inimigo invisível. Também devemos orar com gratidão. Orar com gratidão ou ação de graças é orar com fé. Especialmente quando as circunstâncias das nossas vidas estão complicadas. Perdemos um emprego, temos contas para pagar e não conseguimos, temos alguém doente. Qualquer que seja a provação, é necessário fé para orar. É difícil, mas é necessário fé para orar, mesmo nestas dificuldades, com a ação de graças, porque nós sabemos qual é o plano. Sabemos qual é o plano de Deus para nós. São os momentos difíceis que nós necessitamos mais de Deus. E agradecemos pela salvação que Ele nos dá. Então, o que é que nós podemos pedir? Que é a segunda parte desta pregação. Então, oremos para que o reino de Deus se expanda através da pregação do Evangelho. Paulo continua, pede orações por si mesmo. Vejam, Paulo estava na prisão injustamente. E se nós tivéssemos a possibilidade, nós estávamos na prisão injustamente. Se nós tivéssemos a possibilidade de escrever uma carta de oração, o que é que nós iríamos pedir? Provavelmente iríamos pedir orações para que saíssemos da prisão. Mas Paulo, o que é que ele pede? Venha o teu reino. Vejam, 4, 3 e 4. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. A gente às vezes, e o Piper fala disto, usamos as nossas orações como se fosse um intercomunicador para o nosso mordomo, como uma campainha. Em vez, usamos a oração como isto. Mas a oração é como se fosse um walkie-talkie no meio de um campo de batalha. E vejam que aqui a oração é pelas pessoas pelos opereiros. Ele pede oração por ele, ou seja, um opereiro, ele e os outros que estão na prisão com ele, para que haja portas abertas e pela clareza do Evangelho. Então, orar pelos opereiros. Aqui, nós estamos numa frente de batalha. Numa batalha. Há a linha da frente, onde estão os opereiros, que estão empenhados a tempo integral na pregação do Evangelho. Mas isto não inclui só os opereiros que estão na frente dos opereiros. Inclui todos os crentes. Todos nós
estamos numa batalha, numa frente de batalha, numa batalha espiritual. E o nosso foco deve ser as almas perdidas. E devemos buscar não nos distrair com coisas mundanas que tapam a perspectiva eterna. Muitas vezes nós nos deixamos tapar com coisas mundanas que nos tapam a perspectiva eterna. Por isso, vamos orar, oremos a Deus para que nos abra a perspectiva do eterno, das almas perdidas, que nós muitas vezes nos esquecemos. Também devemos orar pelas portas abertas para o Evangelho. Eu não sou tão talentoso quanto Paulo na pregação do Evangelho. Poucas pessoas são. E vejam que Paulo não usou a última técnica de venda, a última técnica de motivação. Paulo confiou em Deus para abrir as portas necessárias. Deus é que abre a porta para o testemunho. Não somos nós. Mas nós precisamos de passar por essa porta. Quando Deus abre a porta, nós passamos, compartilhamos o Evangelho, Ele é que tem o poder para salvar as almas e transformar corações. Não somos nós. Nós só somos ferramentas. Somos utilizados. Oremos por nós mesmos, pelos outros da nossa igreja, para que Deus abra as portas do Evangelho, irmãos. Também devemos orar agora a parte da clareza da pregação do Evangelho. Vejam, Paulo escreveu várias cartas no Novo Testamento, está a pedir oração para que ele fosse claro na pregação do Evangelho. E ele fala disto como um mistério de Cristo, pelo qual eu também fui preso. Isto não quer dizer que o Evangelho é algo misterioso ou difícil de entender. Em vez disto, ele quer dizer que o mistério é uma verdade que antes era desconhecida. E que é algo que não pode ser conhecido pela sabedoria humana, mas só pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Também fala da verdade da salvação, que antes estava um pouco, por assim dizer, revelada apenas aos judeus, mas que agora estava disponível para todos os gentios, que são, portanto, nós, pessoas fora do povo judeu. E que agora todos alcançamos uma posição correta perante Deus. E temos também em igualdade. E esta posição é-nos dada, é-nos dada através da fé em Cristo Jesus. O Evangelho, vejam, o Evangelho começa. Como é que começa o Evangelho? Por assim dizer. O homem foi feito à semelhança e imagem de Deus, infelizmente pecou, e agora os nossos pecados nos afastaram de Deus. Deus é justo e santo, não pode simplesmente deixar passar os nossos pecados. A pena pelos pecados deve ser paga. Então, qual é a penalidade pelos nossos pecados? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas não há nenhuma boa obra, nenhum pagamento feito por nós que possa pagar essa penalidade. Mas o que nós não podemos fazer, Deus fez em amor. O que é que Ele fez? Enviou o seu Filho amado Jesus, que é totalmente Deus, totalmente homem. Ele viveu uma vida perfeita, em perfeita obediência ao seu Pai. A sua morte na cruz foi substituímos. Ele pagou a dívida que nós tínhamos pelos pecados, a dívida que os pecadores merecem, Ele é que sofreu por nós. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e agora oferece um perdão completo e vida eterna a todo o pecador que for convertido dos seus pecados.
e confiar somente em Cristo para a salvação. É isto o principal. E quando nós oramos para que o reino de Deus se expanda por meio do Evangelho, não quer dizer que nós não podemos orar pelas nossas necessidades. Jesus instrui-nos a orar pelo pão nosso de cada dia, pelo perdão dos nossos pecados, pela santidade pessoal. Mas, vejam, Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos ter isto em conta. A vontade de Deus está acima de tudo. Então, irmãos, encorajo a que orem persistentemente, com atenção, vigilância e gratidão pelos obreiros cristãos, por si mesmos, porque os irmãos também são obreiros cristãos, não se esqueçam, por portas abertas para o Evangelho, pela clareza da apresentação do Evangelho. A oração é a base para um testemunho público. Isto quer dizer, devemos conversar com Deus antes de falar com as pessoas sobre Deus. Conversamos com Deus, mas também não nos esqueçamos que devemos conversar com as pessoas. Amém, irmãos?